3h23 de volta aqui com o nosso Bandeirantes Acontece na ponta da linha conosco. Não só na linha, em áudio e vídeo também, estamos em áudio e vídeo com a professora pesquisadora na área de turismo urbano, Mariana Aldrighi. Tudo bem, Mariana? Como vai? Oi, Danilo, oi, ouvintes, tudo bem e vocês? Também, tudo jóia. Passou bem de Natal, Mariana? Graças a Deus, aproveitei bastante. Eu espero que todos também tenham tido um ótimo Natal. E agora a gente já entra, né, na contagem regressiva para 2024, né? Mas antes, ainda falando de 2023, nessa semana a gente teve uma boa notícia, né, Mariana? Uma excelente notícia, na verdade, vindo do Ministério do Turismo, da Embratur também, com a expectativa que o Brasil encerre 2023 com mais de 6 bilhões de turistas estrangeiros e que pode igualar ou superar a receita recorde de 34 bilhões de reais no setor em um ano. O que se deve essa alta de turistas estrangeiros, essa receita recorde? É um destino barato para viajar? É reflexo de publicidade e marketing que é feito no exterior? É após pandemia mesmo que as pessoas estão viajando mais? O que reflete esses números todos, hein, Mariana? Tem muitas camadas, Danilo, mas só uma rápida correção. O número de turistas pode se aproximar de 6 milhões Milhões, e de milhões, faturamento milhões. 34 bilhões, Não, é isso. verdade. A É, gente são muitos números, é 34 é muito. bilhões de reais a receita, mas o número de Isso, turistas, evidentemente, é 6 milhões. milhões. Obrigado aí, viu, Mariana? Imagina, sem problema. O que que a gente tem, né? Inclusive, hoje saiu um relatório muito interessante da Organização Mundial do Turismo, indicando que o Brasil está entre os países que mais tiveram uma recuperação em 2023, sendo que essa recuperação estava estimada para 2024. Obviamente, a pandemia trouxe muitos problemas para o país e para a região, mas o Brasil tem um turismo doméstico muito forte. Então, 95% do turismo que a gente tem no Brasil é feito por brasileiros e 5% por estrangeiros. Faz muito tempo que a gente não passa desse limite de 6 milhões, e isso não se deve exatamente aos esforços de promoção, mas porque o Brasil, ele tem uma conectividade limitada e na competição, ou seja, quando a gente vai disputar mercados, a gente acaba ficando um pouco mais caro. E esse caro não é só preço, é distância também. Muitas vezes, para você chegar ao Brasil, são voos de 11, 12 horas, dependendo do mercado. E aí, o europeu, principalmente, tem sido muito estimulado a ir para países, por exemplo, do Oriente Médio. Então, o que que acontece? A gente está muito dependente hoje, o que não é ruim, dos nossos vizinhos, especialmente a Argentina. A Argentina responde por quase a metade dos turistas estrangeiros que vieram ao Brasil em 2023. Estamos, obviamente, um pouco preocupados com a situação econômica de lá e o que que isso vai refletir para 2024, mas a média de gastos foi bem legal esse ano e levou então a esses resultados interessantes para o turismo internacional. O que que se comemora? O fato de que quanto mais pessoas estiverem no Brasil, mais elas postam e mais as redes sociais são ativadas no que a gente chama de dinâmica da inveja. Isso não é científico, tá? Isso é só análise de comportamento. E aí, se os seus amigos estão indo para o Brasil e postando o que eles fazem aqui, você vai acabar colocando o Brasil na sua lista. Então, os nossos vizinhos sul-americanos têm sido muito estimulados a estar no Brasil, especialmente no período que vai de novembro ao final do carnaval. No próximo ano é logo no meio de fevereiro, mas há anos em que isso chega até meados de março. Então, a gente depois vai trabalhando para fidelizar esses passageiros para que eles retornem na próxima temporada. Mas completando a lista aí, então, argentinos, imagino que chilenos, turistas também do Uruguai, os americanos também acho que representam uma fatia importante de visitantes, Mariana? Pela ordem, o primeiro país é a Argentina, o segundo é Estados Unidos, e depois vem Chile, Uruguai, Paraguai, eventualmente a Bolívia, e a gente também tem colombianos, peruanos, e aí também vai, dependendo do mês, muda a ordem dos europeus que vão se organizando nessa lista. Mas só para você ter uma ideia de grandeza, a gente tem coisa de 1.800.000
Para cada 1.800.000 argentinos, a gente vai ter cerca de 200.000 americanos. Então, é uma cifra de que vai de 7 a 9 vezes mais, dependendo do mês. Claro, porque eles podem vir de carro, porque eventualmente é possível para um argentino passar só o fim de semana no Brasil e voltar. E para o norte-americano, muitas das viagens que eles fazem são viagens de negócios, patrocinadas por suas empresas, e que aí eles estendem 2 ou 3 dias para aproveitar o fim de semana no Brasil, para conhecer alguma outra cidade. Então, tem um perfil de consumo diferente para esse turista que vem de diferentes países. A gente já passou aqui a listinha, não é? Mas ainda falando sobre os destinos, ainda concentrado Rio-São Paulo? Desembarque, com certeza, por conta dos aeroportos, mas a preferência é sempre os destinos que têm combinação de praia e atrativos, da cultura brasileira. Então, não necessariamente o que a gente chama de culturais, mas que tenham muita possibilidade de música, gastronomia, mostras, de muito contato com a população brasileira. E tem havido um incremento no interesse para destinos onde a natureza esteja bastante presente. Então, claro, a gente tem praias que oferecem paisagens exuberantes, todo o litoral norte de São Paulo, por exemplo, o litoral sul do Rio de Janeiro, mas também a gente tem muita gente procurando Pantanal, procurando a Amazônia, e isso tem sido bem vendido por parceiros operadores em outros países. Mas, sem dúvida, a praia, especialmente da metade de Santa Catarina até provavelmente o Piauí, a gente tem aí no interesse dos turistas. O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, ele disse que espera chegar em 8 milhões de turistas dentro aí de 2 anos, né? Eu acho sim que são números que a gente precisa comemorar, não à toa a gente convidou aqui a Mariana Aldrich para repercutir essa informação e explicar tudo direitinho para a gente, de quem entende com propriedade do assunto. Aliás, é quase o dobro do número do ano passado, não é? Então a gente precisa sim comemorar, mas só para a gente colocar aqui na mesa alguns outros dados, eu peguei aqui algumas informações da Organização Mundial do Turismo, órgão das Nações Unidas, que traz os 10 países mais visitados do mundo. E a Mariana pode me ajudar, porque são muitos números aqui e talvez em dezembro não seja essa a ordem, mas acho que até setembro o que a gente tinha. França, em primeiro lugar, com 79 milhões de turistas internacionais por ano. Espanha, 72 milhões. Estados Unidos em terceiro com 51 milhões, Turquia e Itália disputando ali, né, com 50 milhões de turistas internacionais por ano, México 38, Reino Unido 30, Alemanha e Grécia 28 e fechando a lista em 10º lugar a Áustria com 26 milhões de turistas internacionais por ano. É gente, hein, Mariana? É claro que a gente está comemorando também aqui os nossos números, mas a gente pega ali uma França com 79 milhões, entendo a posição geográfica onde está ali a França, mas é gente, hein? É gente. E a OMT imagina que a gente pode passar de 1 bilhão de turistas internacionais o ano que vem. É muita gente se deslocando de muitas formas. Mas o que eu acho que vale chamar a atenção é uma combinação de localização geográfica, de acesso facilitado e, naturalmente, de interesse, que não é só promoção. Então, por exemplo, vamos usar 2 exemplos que estão na lista: Estados Unidos e Reino Unido. No Reino Unido, você chega ou usando o Eurotrem, né, conectando a Europa por baixo da água, ou então por aviões. E é provavelmente Londres, ela já foi a capital mais conectada do mundo, hoje talvez seja a segunda ou a terceira, com muita gente chegando para investimento, para estudar e naturalmente para fazer turismo. Estados Unidos, provavelmente o país mais desejado do mundo para tudo, né? Não tem um motivo que não se tenha os Estados Unidos liderando. Os que estão na Europa, a gente não pode esquecer. Se eu morasse, por exemplo, entre a Alemanha e França, eu poderia, no final de semana, fazer turismo internacional, às vezes de bicicleta, e isso conta nas estatísticas. A gente tem números excelentes no Brasil com a Argentina justamente por essa facilidade. Uma das principais portas de entrada do Brasil é, de fato, a Ponte da Amizade. Então, a gente tem que ter como é que se diz? A gente tem que ter
condições e clareza de entender e contextualizar os nossos números. Na fala do presidente Marcelo Freixo, quando ele diz que a gente pode chegar em 8 milhões, ele está correto, porque a gente tem condições de atrair mais voos, a gente tem totais condições de atrair mais cruzeiros marítimos, mas mais do que isso, a gente tem condições de ampliar a conectividade terrestre por meio das nossas fronteiras. Isso supõe não apenas investimento em turismo, mas também em infraestrutura. E é nesse momento que o desafio sai da vontade política do turismo e vai para outras áreas de decisão, combinando com governadores, combinando com prefeitos. E turismo, Danilo, como você bem sabe, nunca é prioridade, né? A gente fala de turismo sempre nos momentos especiais do turismo, especialmente na alta temporada. Mas quando vai se discutir alocar verba ou priorizar ações, é sempre uma área que fica negligenciada. Aí, quando se apresentam os resultados, como é o caso da França ou mesmo da Itália, que tem imensas receitas internacionais com o turismo, aí as pessoas passam a reconsiderar esse setor. Não é de uma hora para outra, é um investimento de longo prazo. Para que uma companhia aérea escolha voar para o Brasil, ela está abrindo mão de voar para outro destino. As empresas que constroem aviões não estão dando conta da demanda. O dinheiro que está vindo, ou melhor, que está sendo disponibilizado em países como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes, o Catar, para que eles comprem os primeiros aviões e que eles liderem essa expansão, vai fazer com que menos gente consiga chegar ao Brasil, mesmo que o Brasil queira ou se posicione com preços e vantagens competitivas. Então, nós estamos em um cenário muito desafiador, mas que pode ser surpreendente se a gente se concentrar nas nossas fronteiras, no acesso e no acolhimento dos turistas que vêm dos países vizinhos. Mas de que forma, né? Então, tirando os países vizinhos, que a gente precisa, né, continuar trabalhando bem o turismo, chamando os argentinos, os chilenos, os bolivianos, de que forma que a gente pode vender bem o Brasil para o estrangeiro, para o exterior? Pergunto isso porque sempre saem aquelas listas, aqueles rankings, aquelas pesquisas, umas que são mais ou menos conceituadas, mais ou menos relevantes, não importa, mas o Brasil sempre está lá de alguma forma, né? Agora recente saiu um ranking que se chama Taste Atlas e que traz a picanha brasileira com o melhor prato do mundo e a culinária brasileira, a gastronomia como um todo, na 12ª posição. E aí tem também os destinos, né? Colocam lá o Rio de Janeiro, colocam o samba como uma referência, colocam o carnaval como uma referência de uma festa popular, o Réveillon de Copacabana. De que forma, ou então quais características seria interessante o Brasil reforçar isso para o exterior? Se já existe esse estereótipo de que o Brasil é o país da festa, da caipirinha, do samba, das mulheres bonitas, das belas praias, de que forma também a gente pode quebrar um pouco esse estereótipo e tentar vender o Brasil melhor e de uma forma que consiga reverter isso em turistas, Mariana? Eu, por exemplo, não iria numa linha de quebrar os estereótipos. Eu não faria enaltecimento, mas eu me vincularia a eles. Porque, por exemplo, a combinação praia, samba e caipirinha dá à promoção brasileira ou à construção do imaginário do Brasil algo muito desejado para quem mora em ambientes frios e em sociedades em que o contato humano seja mais frio. Em qualquer pesquisa que se faça, a alegria do povo brasileiro é colocada em primeiro lugar na experiência do turista que já veio. Mas é muito difícil promover isso para quem não conhece ou não esteve. Por quê? Quando você faz pesquisas mais profundas em redes sociais ou mesmo das notícias que rompem muros internacionais, elas tendem ainda a estar um pouco mais equilibradas em relação à questão ambiental e a questão, óbvio, da possível violência, embora esse ano tenha sido um ano em que as notícias sobre violência no Brasil foram de menor alcance internacional em relação a anos anteriores. O fato é, o brasileiro é um povo alegre,
muito hospitaleiro, mas hospitaleiro num nível que muitos estrangeiros até estranham, de a gente às vezes mudar o próprio caminho para explicar para um turista para ele não se perder, dar as orientações muito claramente. A gente tem, especialmente no pessoal de restaurantes, muita disposição em explicar cardápio, muita mímica, que a gente não vê isso em outros países, e essa sensação de segurança, de conforto, de acolhimento, eu diria que ela é praticamente única. São poucos os países do mundo que superam o brasileiro nisso. Agora, como transformar isso em ações de comunicação, especialmente em redes sociais, falando muito com um consumidor mais jovem e que pega a informação rápido, é um desafio grande. Esse é na superfície, né, Danilo? Porque aí a gente vai descer 2 ou 3 degraus e a gente vai ter um país que ainda tem uma situação, tributária e jurídica muito desafiadora para atrair investimentos internacionais. Então, quando a gente fala de ter mais companhias aéreas internacionais operando no Brasil, elas mostram interesse, mas quando elas vão ver o tamanho da dificuldade tributária, eu não estou dizendo do custo, eu estou dizendo do volume de impostos, da quantidade de taxas diferentes, da insegurança jurídica em muitos casos, aí elas olham para países que também têm convites e pensam, é mais fácil eu investir em outro país. Na hora que a gente simplificar isso ou criar modelos de atração que sejam mais seguros, muito provavelmente mais companhias virão para cá. A gente tem um cenário mais seguro com hotelaria, por isso que se tem muito investimento em hotelaria, especialmente hotelaria, aqueles resorts de praia, complexos, né, de grande volume de quartos que estão aí pipocando por todo o país. A gente tem recebido muito investimento em tecnologia. Olha para as empresas, os aplicativos, a quantidade de gente que está olhando para o nosso potencial de consumo, já que a gente tem uma classe média muito grande e com muito poder de compra. Mas, do ponto de vista da estrutura tributária e jurídica, o país ainda é um desafio para empresas que têm margens de lucro muito pequenas e que precisam muitas vezes de incentivo dos governos, que precisam de alguns anos, né, de concessão aí de algum crédito para que elas se estabeleçam e possam se desenvolver no país. Então, não é tão simples quanto só fazer uma boa comunicação, mas depende de estratégias integradas e pensando no longo prazo, não apenas nos resultados do ano que vem ou do próximo. Estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com a professora pesquisadora na área de turismo urbano, Mariana Aldrigue, fazendo um apanhado do turismo em 2023, esse balanço, e também já de olho em 2024. Muitos números a se comemorarem, né? A gente precisa comemorar mesmo, celebrar, mas também a Mariana está trazendo aqui um outro olhar dos desafios, das barreiras, das dificuldades que o Brasil ainda tem. Mas isso que você falou agora, Mariana, é super importante, porque eu fiz uma viagem recente agora em agosto nas minhas férias, e quando a gente vê e compara com o Brasil, essa questão da estrutura que você falou, isso é super importante. Você chega num país, por exemplo, em que eles trabalham mais com o efetivo, né? com o dinheiro, com o cash, e não gostam tanto que passem ou que usem o cartão por conta de taxas, por conta de tarifas ou até outros motivos, né? Então eles preferem o dinheiro vivo. Então muitas vezes é difícil você ali encontrar uma solução mais rápida, mais prática. Hoje tem tantos cartões multimoedas que você já sai do Brasil com os cartões carregados, você só encosta ali na maquininha. Eu entendo que às vezes uma localização, uma cidade no interior, por exemplo, eu fui ao Marrocos, então uma cidade no interior do Marrocos tenha uma dificuldade em passar um cartão, em pegar um chip de celular, de ter internet, de ter Wi-Fi, mas estou falando de uma rota que é turística e que no próprio hotel ele tem ali, ele coloca um limite para você passar no cartão, ele não aceita menos que isso. Então, claro, estou dando aqui exemplos muito básicos, mas dessa estrutura, e não apenas essa, o Brasil não sofre, né, Mariana? Não sofre, e esse ano, eu diria, voltando lá na sua primeira pergunta, quando você comentou, né, do faturamento recorde, eu pessoalmente atribuo a um aumento nas nossas receitas o fato de que, por conta da implementação do Pix e por conta das maquininhas disseminadas, vamos pensar assim: você tem lá dinheiro contado na sua mão e mentalmente, apesar das férias, você fez um orçamento diário para gastos.
Mas no celular ou no relógio ou mesmo no cartão você tem por aproximação e uma dimensão, de que como é que é aquela frase que a gente brinca? É só por hoje, ou eu mereço, né, a vida só se vive uma vez. Então, quando a gente dá acesso à digitalização, e essa digitalização chega de fato lá na ponta, uma caipirinha a mais ou uma cerveja a mais que você pague só encostando o cartão, aumenta a despesa do turista e, obviamente, aumenta a circulação desse dinheiro de forma generalizada no país. Como mais turistas, mesmo os brasileiros, adotaram o método eletrônico de pagamento, a gente conseguiu registrar mais recursos e esse movimento pode também justificar um aumento nesse faturamento. Então, note, se eu, como país ou como Estado, tomo a decisão de estimular o turismo, eu vou primeiramente pensar: a conectividade de internet está boa? Por quê? Porque eu quero que as pessoas postem muito para dizer o que elas estão fazendo. Quantos dos nossos colegas, Danilo, eu e você estamos trabalhando aqui, mas tem gente ouvindo a gente de bermuda, na piscina, tomando cerveja e mandando foto para a gente dizendo: olha aí, né, você não teve recesso, você está trabalhando, e a gente se programando para poder fazer isso, quem sabe, semana que vem ou nas nossas férias. Esse compartilhar da digitalização, ele ajuda mais gente a se informar, as pessoas vão pegar informações, vão mandar mensagens pedindo para fazer reserva, e naturalmente, se você está apto a comunicar, você vai estar apto a receber as transações eletrônicas, porque a tecnologia está disponível para isso. Então, veja, eu posso, como gestor do turismo, dizer: preciso de mais internet, mas eu tenho que argumentar com o pessoal da infraestrutura, com o pessoal da telefonia, com todo o sistema bancário e mesmo com os meus parceiros próximos, de por que é importante ter essa flexibilidade. O metrô do Rio, recentemente, em teste, implantou o pagamento por cartão de crédito nas catracas. E o salto de qualidade e de facilidade que o turista estrangeiro percebeu foi algo não previsto. Isso era um teste interno do metrô para a implantação de uma tecnologia, não estavam visando o turista estrangeiro e teve um benefício paralelo quase que imediato. Então, a gente já tem essa tecnologia, ela não foi implantada ainda. Vamos ver se em outras cidades a gente consegue que o pagamento direto no cartão de crédito ou mesmo por relógios, né, por outras aproximações, se torne mais comum, porque também vai trazer mais dados para a gente. A gente vai entender de onde veio a média de gasto desses turistas e quem é que a gente deve trabalhar na promoção internacional para trazer para o Brasil. A gente está falando muito dos turistas estrangeiros, né? Mas para a gente fechar aqui a nossa conversa, o nosso papo, vale super da gente falar que os brasileiros também eles têm viajado mais, né? Mesmo com as passagens aéreas mais caras. E após a pandemia, eu acho que os brasileiros estão viajando mais, mas estão viajando mais até do que o período pré-pandêmico ou ainda não, Mariana? Mais, bem Mais? mais. O que a gente nota é que a gente chegou em 2023 agora a cerca de 100 milhões de passageiros aéreos. A gente já teve períodos de 110 milhões entre 2014 e 2015. É bem provável que a gente atinja esse valor em 2024, mas houve um aumento do volume das viagens de ônibus e carro. Então, muito provavelmente, mesmo que as pessoas não tenham comprado mais carro, tem muita gente alugando carro, as locadoras ficam sem automóveis disponíveis na alta temporada. Já existe esse hábito, né, de você abrir mão do seu carro na cidade, trabalhar mais com carro por aplicativo, mas aí alugar um carro no final do ano. Tem muita gente redescobrindo as viagens de ônibus, seja pelo conforto, seja pelo preço, ou pelo fato de que nem toda cidade vai ter um aeroporto para você chegar. E lembrar que, para o brasileiro, o padrão é a viagem, rodoviária, né, não é o aéreo atende coisa de 15% da população. Então o que a gente tem é uma carência de dados reais, mas vocês mesmos deram uma excelente cobertura no volume de veículos que, saíram e voltaram, né, para São Paulo no Natal e quantos estão saindo agora das capitais em busca das praias ou dos espaços de lazer. Então o turismo rodoviário, ele é absolutamente fundamental e ele não sai do orçamento doméstico. Todo mundo se organiza para pelo menos uma viagem no ano e cada vez mais, né, se possível nos feriados, enfim, nos feriados prolongados para poder aproveitar.
Ô Mariana, mas aqui é quase um desabafo, né? Uma pena que o Brasil não trabalhe melhor as linhas, né, ferroviárias, a malha ferroviária, e que tenham trens, como tem nos países vizinhos aqui, no Peru, que você consegue se deslocar para pontos turísticos, Cusco, Machu Picchu, ali de trens, e são bons trens, né? Bem equipados, seguros, com uma paisagem deslumbrante, não é? Porque isso também acho que iria ajudar em muito, porque as nossas rodovias, eu tenho família em Sorocaba e trabalho aqui em São Paulo, então sempre fico, né? Entre Sorocaba e São Paulo. Eu realmente não posso reclamar porque a Castelo Branco é um tapete, né? Mas eu sempre falo que a gente acaba vivendo numa bolha, como você não pega, como eu, por exemplo, não pego outras rodovias, mas eu sei, né? Tenho conhecimento das condições de muitas por aí. Nesse Brasilzão. Então é uma pena que a gente não tenha uma malha ferroviária, né? Eu concordo com você e acho que o Brasil seria um novo país, não só do ponto de vista de turismo, mas da distribuição das riquezas, se a gente tivesse um investimento hoje a se pensar, né? Não estamos falando das ferrovias tradicionais, mas agora já trens de alta velocidade, que são muito mais sustentáveis, que podem conectar muitas pequenas cidades, ou seja, desaglomerando esses polos, redistribuindo riquezas. Então, é claro, eu conheço especialistas em transportes que vão dizer que o custo para montar essa rede hoje, ele inviabiliza. Eu não tenho suficiente repertório para isso, mas só pela experiência de turista, eu adoraria poder visitar o país de trem. Eu acho que a gente ia conhecer um Brasil muito diferente e deixar que esse recurso da visita fosse irrigando o país de forma mais equilibrada e que mais gente, obviamente, pudesse ter essa experiência. Do ponto de vista da sustentabilidade, quem sabe seja uma das tarefas que a gente tenha a cumprir para a COP30, né, aumentar a possibilidade de transporte sustentável, mesmo que seja o transporte de carga, e que venham aí ideias revolucionárias. Não falta tecnologia e o Brasil não tem carência de inteligência para isso. A gente tem cérebros e institutos de pesquisa muito capazes de propor soluções interessantes. E eu quero estar, talvez, no mesmo vagão que você, Danilo, para passear não só pelo estado de São Paulo, mas quem sabe cruzar a América Latina, né, e visitar outros países também de trem. Seria um sonho, né? A gente segue aqui, por enquanto, na torcida, né? Vibrando. Mariana, queria te agradecer demais pela atenção mais uma vez aqui com a Rádio Bandeirantes, por dividir o seu conhecimento, não é? E ajudar a gente a entender um pouco do que aconteceu nesse ano de 2023 e, de novo, continuar torcendo para que em 2024 a gente supere esses números e que a gente possa voltar a celebrar e comemorar também ao final de 2024 o que aconteceu ao longo do ano. Obrigado, viu? Um bom ano para você, se a gente não se falar. Um bom ano, uma boa passagem, uma boa virada e até o ano que vem. Muito obrigado, que vocês possam fazer muitas viagens, coloquem viagens nos planos e sempre com muita responsabilidade, gente. Obrigada e feliz ano novo. Mariana Aldriga aqui conosco, professora e pesquisadora na área de turismo urbano. Obrigado, boa semana, Mariana.